Hoje é uma palavra especial de mamães, não é? Hoje nós faremos uma pausa aqui na ministração recorrente que nós sempre trazemos aqui do texto sagrado acerca do Evangelho de João, que nós estamos estudando, exatamente para refletirmos uma palavra especial que Deus tem para nós nesse dia, que é o dia chamado Dia das Mães. E Deus me conduziu a estudarmos um texto, ou melhor dizendo, três pequenas partes da palavra do Senhor, do texto sagrado. Primeiro está em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler aí o verso 1 e 2. Depois leremos 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E 2 Timóteo 3, verso 14 e 15. Então vamos começar aí por Atos 16, verso 1. Está escrito aí: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Agora vamos, verso 2 ainda. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Agora, vá lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Está escrito: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Agora vire a página e vá para 2 Timóteo ainda, capítulo 3, verso 14 e 15. Está escrito aí: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos igreja. Te agradecemos por estarmos juntos aqui, unidos, para aprendermos do Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo alegria e transformação a cada pessoa que está aqui, de um modo especial a cada mamãe que nós celebramos nesse tempo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo coloque as palavras certas nos nossos lábios e que o Espírito Santo também traduza de forma correta aquilo que cada um precisa ouvir nessa manhã. Nós repreendemos qualquer influência demoníaca, qualquer ação do inimigo querendo roubar as sementes que hão de ser lançadas, Senhor. Ajuda-nos, fale conosco, transforma-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, daremos a palavra de uma forma breve, mas não menos importante do que o texto nos ensina e nos ajuda a compreender de uma forma especial, ainda mais especial, nesse dia que nós comemoramos, o chamado Dia das Mães. Veja bem, o texto de Atos, capítulo 16, ele está exatamente depois de um momento em que houve um desentendimento entre dois grandes homens de Deus, um chamado Paulo e outro chamado Barnabé. Nós já tivemos a oportunidade de estudar de forma bem detalhada aqui na nossa igreja, na série de Atos, que nós estudamos todos os domingos aqui durante mais de um ano. Está lá no nosso canal do YouTube cada uma das mensagens. E nós fomos tão impactados também por essa mensagem, que é sequencial ao texto, quando Paulo e Barnabé, dois grandes missionários, dois grandes homens de Deus, resolvem
em função de um desentendimento, partir para um caminho distinto. Barnabé foi para Chipre, levando João Marcos, que Paulo não quis caminhar com João Marcos na sua segunda viagem missionária, exatamente porque João Marcos havia abandonado o campo missionário na primeira viagem. Então, Paulo aparentemente tinha as razões legítimas para não querer caminhar com João Marcos, mas Barnabé viu em João Marcos alguém que poderia ser transformado, recuperado, e, de fato, Barnabé teve a visão certa, porque João Marcos realmente foi uma bênção, foi transformado, e tanto que escreveu um dos evangelhos, se tornou também um grande missionário transformador de vidas. Mas o fato é que Barnabé seguiu com João Marcos para um lado, para Chipre, e Paulo e Silas caminharam por outra direção, mas ambos cumprindo um mesmo propósito, que era de espalhar aquela boa notícia, a boa nova do evangelho a todos os lugares. E eles foram fazendo isso, e isso mudou aquele mundo, isso transformou aquelas pessoas, transformou cidades, e fez com que o evangelho chegasse até a mim e até você nos dias de hoje, por causa da fidelidade desses grandes homens de Deus que, mesmo diante de um desentendimento, partiram, mas nunca desistiram de ser bênçãos nas mãos do Senhor. E aí, o texto segue nos ensinando aqui de uma forma mais específica o que queremos refletir aqui nessa manhã, que é exatamente o momento em que Paulo volta à cidade de Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, e sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego, e todos os irmãos daquela cidade davam bom testemunho acerca do jovem Timóteo. Timóteo devia ter aqui, nessa ocasião, aproximadamente 16 anos, 17 anos de idade. Era um jovem que possivelmente foi afetado pela mensagem do Evangelho na primeira viagem missionária que Paulo havia feito e passado por aquela região em que Timóteo vivia, pela cidade de Listra. E tanto Timóteo quanto a sua mãe, quanto a sua avó, comungavam da mesma fé, e isso é o que nós queremos frisar aqui nessa manhã. Nós estamos falando aqui de uma família, nós estamos falando aqui de tradições, nós estamos falando de mães, nós estamos falando de mãe pela segunda vez, as avós, nós estamos falando de filhos, e nós estamos, talvez, falando de famílias disfuncionais, porque o texto nos mostra que Timóteo era filho de Eunice, uma judia temente a Deus, ele era neto de Lóide, uma mulher cheia da presença de Deus, e ele era filho de um grego. E possivelmente, até porque o Evangelho não cita muito sobre o pai de Timóteo, há uma forte suspeita de que esse homem não comungava da mesma fé que a mãe e que a avó de Timóteo tinha. Muito possivelmente. E o texto nos mostra claramente essas qualificações de Timóteo sendo reafirmadas pelo apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo, que nós lemos aqui, o capítulo de número 1, verso 5, quando está escrito ali que recordava-se, de Paulo dizendo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita também em você. Primeiro, a gente precisa entender que a bênção de Deus, ela prospera e ela faz as transformações, ela faz mudanças, ela forma pessoas, ela forma grandes pessoas, independente do ambiente em que essas pessoas estão. É claro que eu e você, como pais, buscamos viver de uma forma responsável, queremos ensinar, cuidar dos nossos filhos, ensiná-los o caminho pela palavra, e devemos com zelo cuidar disso. Mas quantos de nós somos frutos, talvez, de um lar disfuncional, e ainda assim a bênção de Deus nos alcançou, nos transformou e nos transforma,
naquilo que somos, e somos uma bênção no meio que vivemos, e somos uma bênção na família que estamos. Timóteo é um grande exemplo disso. Mas o exemplo de Timóteo, citado aqui por Paulo, não é um exemplo de um homem sozinho, um homem que converteu e viveu sozinho. Não. Se trata de alguém que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, da forma mais eficaz que a mensagem... Perdão. Da forma mais eficaz... Por favor, aumenta um pouco o meu retorno, para eu não precisar forçar aqui a voz. Da forma mais eficaz que o Evangelho deve ser ensinado nas nossas casas, que é através do exemplo. Não é? Já diz alguém que o exemplo tem o poder de arrastar, e é uma grande verdade. Nós não podemos nunca pensar que ensinamos as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, os nossos filhos principalmente, apenas com palavras. Os filhos olham aquilo que nós fazemos, eles seguem o nosso exemplo, eles imitam aquilo que é a cultura da nossa casa, a cultura do nosso lar, a cultura da nossa vida. Então, nunca podemos desprezar esse fato que não foi desprezado na vida de Timóteo, e isso foi impactante para formar Timóteo. Quem o Timóteo foi? Esse homem cheio de Deus, esse jovem que talvez se eu e você tivéssemos que escolhê-lo, ele não passaria no nosso crivo, no nosso vestibular, ainda mais para enfrentar viagem missionária, para nos acompanhar em uma viagem missionária, ainda mais se fôssemos como Paulo. Mas Paulo, graças a Deus, era sensível à voz de Deus, porque Paulo já havia tido um problema grande com Barnabé, porque não queria levar João Marcos, que havia desistido. E agora ele está levando para o campo missionário um jovem, inexperiente, de saúde fragilizada, tinha problema de saúde, e que sofria de um mal terrível, que ele era muito tímido. Então imagina como que Deus faz um vestibular desse, né? Ele quer levar um missionário para levar a palavra dele, propagar o Evangelho ao mundo que não conhecia a obra de Jesus, e ele usa Paulo, logo depois dessa discussão com Barnabé, para recrutar um jovem tímido, inexperiente, de saúde frágil, que nós, de fato, não escolheríamos para fazer parte da nossa equipe, em sã consciência. E Paulo, inspirado pelo Espírito, faz isso. Mas o que Paulo explica aqui, que justifica também essa escolha, é uma tradição familiar. Então, irmãos, a lição que nós precisamos aprender e refletir aqui nesse dia, que é tão importante, é que há uma importância tremenda de uma mulher temente a Deus dentro de casa, que ora, que ensina, que reproduz o seu comportamento na vida dos seus familiares, independente da conduta do pai. Eu não estou querendo com isso, irmãos, isentar o papel fundamental que o homem tem, mas de uma forma específica e aplicada hoje, que nós comemoramos o Dia das Mães. Quantos de nós não nos lembramos as marcas profundas que as nossas mães, que as mulheres da nossa vida nos deixaram, que nos transformaram em quem nós hoje somos? Eu posso imaginar os conflitos que a dona Eunice vivia para educar o Timóteo no caminho, porque o pai de Timóteo era grego. Gente, era completamente oposto a uma fé de um judeu. O judeu cria em um Deus apenas. O judeu era monoteísta. O judeu tinha uma série de comportamentos, de ritos muito específicos. Já o pai de Timóteo, sendo um grego, possivelmente era politeísta. Tinha um comportamento social, sexual, afetivo, completamente diferente do comportamento da mãe de Timóteo.
Mas o que prevaleceu na vida de Timóteo? Prevaleceu a boa tradição do Evangelho. Lloyd, avó de Timóteo, teve uma fé não fingida e ensinou essa fé para sua filha Eunice. Eunice, mãe de Timóteo, teve uma fé verdadeira, não fingida, e ensinou essa fé para o seu filho Timóteo. E Paulo, aqui no texto, dá testemunho de que Timóteo tinha uma fé, assim como a da sua mãe, assim como a da sua avó, uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Irmãos, eu e você precisamos ter muito cuidado com a cultura, com a tradição que nós estabelecemos no nosso lar. Porque, às vezes, confundimos o ensino de uma religião com o ensino de uma fé. O texto não está falando que Timóteo aprendeu a religião. O texto está dizendo que Timóteo herdou de sua avó e de sua mãe uma fé não fingida. E algo que a religião às vezes faz comigo e com você é exatamente passar em nós um verniz. E faz, às vezes, a gente condicionar o nosso comportamento a um comportamento religioso, convencionado, não é? Que nós aprendemos, e o pior, os nossos filhos estão olhando para nós e vão reproduzir o nosso comportamento religioso. Mas o desejo de Deus é que, assim como Lloyd e Eunice reproduziram na vida de um Timóteo um testemunho forte, de fé não fingida, que trouxe marcas profundas na vida daquele jovem, que o transformou e o fez quem ele era. O desejo de Deus é que seja assim na minha casa, que seja assim na sua casa. Mamãe, quando você dobra os seus joelhos e ora, há um Deus que ouve as suas orações. Talvez você olhe para a vida do seu filho e diga assim, mas eu ensinei tudo certo. E ele está seguindo o caminho errado. Ore. Deus ouve a sua oração. No tempo certo, Ele responderá essa oração. E mais do que orar, seja um exemplo de vida. Se Ele enxergar em você uma fé não fingida, isso vai produzir um impacto eterno na vida dele, vai transformar ele na pessoa que de fato ele precisa ser em Deus. Nós aprendemos aqui, através desse texto, que o fato de ter um pai grego não impediu que a avó e a mãe de Timóteo o ensinasse que era muito mais importante ser antes de ensinar. Ou seja, a fé não fingida, ela se estabelece não naquilo que nós falamos, mas no exemplo que nós damos no dia a dia. Exemplo é como a figura do espelho. Todos nós gostamos de olhar no espelho, né? As mulheres, dentro da ordem natural, gostam um pouco mais do que os homens, não é? Mas nos dias de hoje os homens também estão gostando muito de espelho. E o espelho, ele nos revela algumas verdades. Quando nós olhamos para o espelho, ele é mudo. Espelho não fala nada. Espelho não verbaliza nada. Espelho não precisa gritar para nos demonstrar a mensagem que ele quer demonstrar. Eu e você, cada mamãe, cada vovó, precisamos ser espelho para a geração que está olhando para nós, vindo após nós. Não precisamos, às vezes, muito falar. Não precisamos jamais gritar, mas precisamos demonstrar com a nossa vida aquilo que de fato cremos e aquilo que de fato somos. Mas o espelho, para ele cumprir a sua função, ele precisa estar limpo. Não adianta sermos um espelho sujo, porque um espelho sujo, ele não tem nitidez. Não é possível enxergar detalhadamente através de um espelho sujo. Que Deus nos ensine todos os dias a lavar as nossas vidas,
no sangue do Cordeiro, que é capaz de nos perdoar e de nos transformar todos os dias em pessoas segundo Deus. Não quer dizer aqui no texto que Lloyd e que Eunice eram mulheres perfeitas. O texto diz que a fé delas era uma fé não fingida, era uma fé verdadeira. A geração que vem após nós, os nossos filhos, eles precisam olhar em nós e ver a verdade daquilo que somos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos e com a nossa capacidade de pedir perdão por aquilo que nós não conseguimos fazer ou pelas vezes que nós também pisamos na bola e sujamos esse espelho. O espelho, ele também nos fala de algo muito importante. Para ele produzir a imagem certa, ele precisa ser plano. Já viram o espelho quando é côncavo ou quando ele é convexo? Não é? É verdade que, ultimamente, quando eu me vejo no espelho, eu tenho a impressão de que ele é plano. Peguei vocês, né? É côncavo ou convexo, Gilmar? Denuncia aí. Isso. Qual que faz a pessoa ficar mais gordinha? O convexo. E o côncavo faz a pessoa ficar mais magrinha. Todos queremos ter, então, o convexo em casa, né? E não o côncavo, não é? Mas, às vezes, quando olhamos para o espelho plano, pensamos que tem alguma coisa errada. Mas o chamado de Deus para as nossas vidas é que sejamos espelhos planos, que não distorcem a imagem, que reproduz a verdade do que é. E outro desejo importante para que o espelho permaneça sendo espelho é que haja luz. Porque espelho limpo, espelho plano, espelho mudo, não reflete imagem se não houver luz. Que haja sempre a luz de Deus brilhando em nossas vidas. Irmãos, nós temos aprendido aqui no Evangelho de João que a salvação de Cristo Jesus chega trazendo luz. E as pessoas, às vezes, rejeitam a luz porque amam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz tem a propriedade de mostrar as nossas más obras. A luz mostra o espelho sujo que somos. A luz mostra as nossas distorções. Mas é só através da luz que nós podemos enxergar as nossas imperfeições e admitir que nós precisamos de alguém que nos limpe, que nós não damos conta de ser aquilo que de fato planejamos. Eu e você precisamos ser espelhos que refletem essa realidade. E para encerrar, o texto nos mostra aqui uma lição também muito importante, aqui no capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, está dizendo assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Então, olha só, um grande segredo da vida cristã não é a gente ficar procurando muita novidade. Você já sabe de quase tudo, ou talvez já saiba de tudo que é necessário para ter uma vida bem-sucedida, para ter uma boa caminhada. O chamado é para você permanecer naquilo que aprendeu. Permaneça. É um desafio para mim e para você, como era um desafio para o jovem Timóteo, que Paulo está afetuosamente aconselhando aqui. Apesar de ser bem informado, apesar de ser bem instruído, Paulo está dizendo: não adianta você ter um arcabouço de informações, não adianta você ter boas influências que vieram em você, se você não permanecer nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção. Pois você sabe, ou seja, o que sabemos, você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mamães, papais, nós não formamos os nossos filhos para se tornarem grandes profissionais, grandes médicos,
grandes professores, grandes juristas, grandes empresários. Não. Você terá tido todo sucesso no seu ministério, no seu papel de ser mãe, se você formar filhos que guardem a verdade da fé. Meninos e meninas que permaneçam naquilo que aprendeu desde criança. É o que o texto está nos dizendo aqui no capítulo 3, verso 15. Porque desde criança você conhece as Escrituras sagradas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Só as Escrituras sagradas, só a palavra de Deus tem o poder de nos tornar sábios verdadeiramente para a salvação, para aquilo que nós somos. Porque se formos bem informados, mediante o crivo da palavra de Deus, eu e você seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos na vida. Não importa se você seja alguém que faça algo que dá muito dinheiro, não importa se você seja alguém muito influente, não importa se você tem um trabalho muito simples, mas você será bem-sucedido porque você foi formado, forjado na forma certa. Que essa palavra alcance a nossa mente, o nosso coração. E você, mamãe, continue sendo essa boa influência que tem formado vidas e vidas. E que na nossa casa, gente, daqui à terceira geração, alguém possa falar assim: olha, a minha avó Lloyd tinha a mesma fé que eu tenho. A minha mãe Eunice tinha a mesma fé que eu tenho. Eu posso testemunhar, irmãos, que essa verdade aconteceu na minha vida, com todas as imperfeições que eu trago de uma família disfuncional, de um pai que não era crente, de uma mãe que aos 17 anos de idade, provável idade de Timóteo, desviou dos caminhos da fé, se apaixonou pelo meu pai, casou e sofreu muitas consequências graves de um jugo desigual. Mas a minha avó era uma mulher cheia de Deus. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, ela aprendeu a ler as Escrituras, ela foi alfabetizada milagrosamente lendo as Escrituras sagradas. Todos os dias ela lia a Bíblia rotineiramente e, às vezes, irritantemente, porque eu queria estudar e ela estava lendo em voz alta. Ela só sabia ler em voz alta. Mas aquilo foi incutindo na minha mente os textos da Sagrada Escritura. Tem passagem bíblica, irmãos, que eu leio e eu ouço a voz da minha avó. E já tem quase 30 anos que ela faleceu. Eu ouço a voz forte, potente da minha avó. Ainda, quando eu leio alguns salmos, eu lembro dela lendo as Escrituras. Minha mãe depois voltou para o Evangelho e produziu na minha vida também marcas profundas do Evangelho. Me ensinou, me conduziu no caminho. E eu, aos 17 anos de idade, tive o meu reencontro com Deus. Mesmo sendo criado na igreja, durante a adolescência fiquei fora. E aos 17 anos, Deus me encontrou ali num confrajovem, na Igreja Batista da Lagoinha. Num mês de julho, ali em 1995, irmãos. Já tem quase 28 anos que isso aconteceu. Deus me encontrou ali, transformou a minha vida, e eu posso agradecer a Deus, porque desde então, nunca desviei desse caminho. Graças a Deus por isso, mas também graças à avó Belmira e à mãe Marlene, que foram uma forte influência na minha vida, apesar de todas as suas imperfeições. Apesar de quem eram, foram um espelho, que produziu efeitos na minha vida, e elas não viram os meus filhos, mas, de fato, a bênção da vida delas alcançou os meus filhos e alcançarão os meus netos. Em nome de Jesus. Amém?